Um especialista americano em segurança internacional disse a um famoso jornal americano que o mundo está à beira de uma guerra global e ela pode começar já nos próximos 5 anos. E sério, não é a primeira vez que a gente ouve isso não. Várias outras pessoas estão alertando para um risco de guerra global. Isso pode acontecer já em 2022. E se você quer saber mais sobre isso, vem com a gente até o final desse vídeo. Olá, alguém na escuta? Aqui quem fala é o Erickson e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, generais, em um artigo publicado no jornal americano The Wall Street Journal, o especialista em segurança internacional Andrew Mishita disse que um conflito global envolvendo as superpotências pode estourar nos próximos 5 anos, inclusive até em 2022. Mas antes de continuar falando sobre esse assunto, temos que ter em mente duas coisas. Primeiro é você deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E o segundo é, quem é esse tal de Andrew Mishita? Bom, Andrew Mishita é um americano PhD em Relações Internacionais, formado pela conceituada Universidade Johns Hopkins. Ele é especializado na área de segurança internacional, OTAN e segurança europeia, com ênfase especial na Europa Central e nos estados bálticos. Mishita foi professor de assuntos de segurança nacional no US Naval War College, além de atuar em outras universidades bem conceituadas, bem conhecidas como Rhodes College. Ou seja, Mishita tem um vasto conhecimento de segurança na Europa Central e no leste europeu. Bom, agora que sabemos quem é Andrew Mishita, podemos prosseguir com as informações. E segundo esse especialista, nos próximos 5 anos, que no caso corresponde a 2022 a 2027, uma guerra global irá acontecer envolvendo todas as grandes potências. Mas prestem atenção em um detalhe bem importante. Ele não disse que essa guerra irá acontecer depois de 5 anos. Ele disse que essa guerra vai ocorrer nos próximos 5 anos. Ou seja, essa guerra pode ocorrer em 2022, 2023, 2024 e por aí vai, até chegar a 2027. Ou seja, nesses próximos 5 anos, o mundo estará a um passo da Terceira Guerra Mundial. Então nós viveremos tempos sombrios até 2027, com vários rumores de guerra. Só que esse especialista disse algo interessante e até previsível. Ele disse que os grandes protagonistas desse conflito serão os Estados Unidos e China, e não Estados Unidos e Rússia, conforme muitos especulam. Isso se dá porque os chineses já deixaram claro que irão invadir Taiwan, enquanto a Rússia não expressou publicamente nenhum interesse de invadir qualquer território. Então, podemos presumir, com base no que o especialista disse, que a Rússia virá em ajuda aos chineses, atuando ali como um back-end na guerra, como se fosse um suporte da China. Isso nos leva a crer que o governo chinês será muito mais agressivo na guerra do que a própria Rússia, já que ela estará com status de invasora. Andrew Mishita, que inclusive foi o autor desse artigo, elencou alguns fatores que podem desencadear esse conflito, que no caso são a crise migratória, a pandemia, a revolução cultural em vários países, a crise climática, a crise energética, a crise econômica, que inclusive vem se acentuando nos países ocidentais por conta da pandemia, e além de vários outros fatores. Só que esse especialista acredita que os Estados Unidos não estão preparados para uma guerra mundial contra um adversário à altura, já que os americanos se acostumaram a lutar somente contra terroristas em guerras híbridas, e o Pentágono precisará de cerca de 15 anos para capacitar suas forças armadas a fim de atuar em grandes conflitos novamente, inclusive tendo que reconstruir e modernizar os seus efetivos militares para o cenário atual. Só que isso é uma informação bastante polêmica no ponto de vista de outros especialistas, que inclusive até discordam dessa informação. Mas se pararmos e analisarmos as forças armadas americanas na atualidade, em comparação com as russas e chinesas, os ativos militares americanos meio que pararam no tempo. Quase não se vê um teste de míssil, não se há um lançamento inclusive de novos modelos de artilharia e defesas antiaéreas, enquanto que a cada 2 anos ou até menos, China e Rússia anunciam um novo equipamento militar de ponta. E recentemente, a Rússia lançou vários equipamentos militares, tendo como destaque o Sukhoi Su-75 Checkmate, que promete bater de frente ou até mesmo superar os caças americanos F-22 Raptor e o F-35A. Além disso, a Rússia lançou o drone S-75 Okhotnik, que promete ser invisível para 90% dos radares atuais, além de ter um grande poder de fogo e autonomia de combate.
Também temos o míssil hipersônico russo Tsaikon, que, segundo informações do governo da Rússia, teve a sua fase final de testes na quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. O Tsaikon pode atingir uma velocidade de Mach 9, tendo um alcance de mais de 1.000 km de distância, além de ter a capacidade também de transportar ogivas nucleares. Esse tipo de míssil é quase que impossível de ser interceptado, e não há até o momento defesas antiaéreas na Europa que possam detectá-los e abatê-los. Bom, pelo menos não que a gente saiba publicamente, né? Os russos também têm o que eles chamam de carta na manga, que são mísseis destruidores de satélites e que pode deixar o Ocidente nas escuras em relação à informação se os satélites americanos e alguns europeus forem destruídos. Vale ressaltar que os Estados Unidos também dispõem dessa tecnologia de destruir satélites, só que foi informado publicamente pelos americanos que eles costumam utilizar essa tecnologia para desativar satélites e não para destruir satélites inimigos. Enquanto isso, a China ali quietinha na dela, lançou um míssil hipersônico que deu a volta no planeta Terra, girou o planeta Terra todo antes de voar em direção ao seu alvo. Esse míssil inclusive pode ficar orbitando o planeta antes de ser direcionado a algum alvo inimigo. Embora isso seja assustador, esse míssil ele errou o seu alvo por alguns quilômetros, mas o fato deles terem lançado isso já deixou a Força Aérea Americana em alerta. Outro equipamento militar assustador da China é a aeronave hipersônica conhecida como Star Sky 2, que segundo os chineses pode viajar para qualquer lugar do planeta em até 1 hora. Para você ter uma ideia do quanto essa aeronave é absurdamente rápida, 1 hora é o tempo médio que o avião de passageiros mais moderno em atividade no Brasil demora para completar a ponte aérea Rio-São Paulo. Porém, essa aeronave chinesa, diferente das aeronaves civis, foi projetada para transportar bombas ao invés de passageiros, inclusive mísseis com capacidades nucleares. Ou seja, a China está construindo uma aeronave que pode transportar armas nucleares para qualquer lugar do mundo em apenas 1 hora. Então vamos dar um exemplo, você que está aí no seu estado e recebe a informação que a China lançou uma aeronave que vai chegar aí em 1 hora e bombardear com armas nucleares. Você não tem como sair do seu estado em 1 hora. Então, me desculpe te informar, mas você seria destruído. E para piorar ainda mais, a China pode ter uma frota completa dessas aeronaves em até 2030. Ela terá várias dessas aeronaves. Isso em 2030, que não está bem longe em relação à tecnologia. Os americanos, por sua vez, estão um pouco atrás dessa corrida de testes de mísseis hipersônicos. O seu último teste nesse sentido foi o lançamento do AGM-183A, que foi lançado, entre aspas, de um bombardeio nuclear B-52. Eu falei entre aspas porque esse míssil nem chegou a sair da asa do bombardeio, ou seja, o teste falhou. Isso ocorreu no dia 15 de dezembro de 2021, algo bem recente. E essa é a terceira tentativa dos Estados Unidos lançarem sem sucesso um míssil hipersônico, embora os americanos tenham testado com sucesso o uso da tecnologia, porém ainda continuam falhando no teste de lançamento de mísseis hipersônicos. Ou seja, eles conseguem utilizar a tecnologia, mas falham na hora de lançar um míssil. Entretanto, os Estados Unidos estão investindo pesado em um novo programa militar, onde, segundo eles, é bem mais avançado se comparado com os programas militares chineses e russos, que no caso é esses mísseis hipersônicos. Esse programa militar americano se baseia em armas a laser, e tanto os russos quanto os chineses estão um pouco atrás desse quesito militar. A empresa americana responsável por modernizar todo o aparato militar dos Estados Unidos é a empresa Lockheed Martin, que anunciou que irá equipar todos os veículos militares americanos com armas a laser, além dos aviões e dos navios, até 2025 e 2027 por ali. O último teste americano bem sucedido com esse tipo de arma ocorreu bem recente e foi na terça-feira, dia 14 de dezembro, onde o navio USS Portland conduziu uma demonstração usando uma arma laser de alta energia, e isso ocorreu ali no Golfo de Éden, no Oriente Médio, bem próximo ao Irã, ali onde eles têm uma grande tensão. Essa arma aqui tem um nome um tanto quanto grande de se pronunciar, que no caso é Solid State Technology Maturation Laser Weapon System Demonstration Mark II, esse nome gigante aí, atingiu com sucesso um alvo estático no mar, ou seja, o alvo estava parado na hora do teste. Os americanos disseram, inclusive, que esse tipo de armamento pode destruir qualquer alvo, sendo ele hipersônico ou até mesmo os mais resistentes. Porém, alguns analistas e
e especialistas militares apontam que muitos desses lasers podem ser desviados através de sistemas de espelho, mas não são esses espelhos comuns aí que a gente costuma utilizar para pentear o cabelo e algumas mulheres utilizam até para se maquiar. Não, é um espelho especial. Você não vai pegar um espelho da sua casa, apontar para um tanque com uma arma laser e desviar o laser dele. Não, jamais. Você vai tomar um tiro e vai explodir e ser desintegrado. Então é esse tipo de armamento que os Estados Unidos vem investindo. Se bem que os americanos têm a estratégia de ocultar os seus projetos militares mais avançados, mesmo eles estando finalizados. E nós temos aqui o exemplo de um projeto da Força Aérea Americana, desconhecido por muitos, que é o avião ultrasecreto TR-3B, que nada mais é que uma aeronave onde supostamente utiliza propulsão antimatéria para voar, e por conta disso pode se mover em qualquer direção, igual um disco voador. E essa aeronave, conforme já mencionado, utiliza uma tecnologia muito avançada que é a antimatéria como fonte de força, o que pode prover a ela uma velocidade absurda sem provocar barulhos, ficando assim imperceptível a detecções. Inclusive ela pode até ficar parada no ar igual um helicóptero, porém sem fazer aquele barulho absurdo que eles fazem, além de poder descer e subir verticalmente, ou seja, uma aeronave muito versátil em um combate, e muita gente desconhece essa aeronave aí, apesar de muitos já terem filmado ela e ter publicado na internet. Inclusive nós temos aqui alguns vídeos, que são esses que nós estamos mostrando a vocês, onde algumas pessoas filmaram o formato da nave, que é assim mesmo, é desse jeito mesmo, triangular. Mas voltando na questão aqui da guerra global, Andrew Mishita acredita que, embora os americanos estejam um pouco desatualizados na questão militar, além de estarem sofrendo com turbulências internas, o potencial tecnológico dos americanos são muito superiores dos chineses e dos russos. E caso eles consigam se recuperar dessas crises na qual eles estão passando, terão novamente a superioridade militar. Mishita apontou também que a Rússia vive uma crise financeira de grandes proporções e que sua população diminuirá de 146 milhões hoje para 121 milhões em 2050. E isso vai afetar tanto a economia da Rússia quanto o seu contingente militar. A China também passa por alguns problemas, segundo ele, e terá o seu pico populacional no final de 2022, passando a ter mais mortes do que nascimento até 2025. Não só a China vai passar a ter uma queda populacional, mas como também a sua população vai ficar mais velha, gerando uma grande dificuldade na força de trabalho na China. Quanto ao início da guerra, Mishita diz que historicamente os conflitos costumam ocorrer devido a erros de cálculos baseados em estimativas incorretas de inteligência e subestimação do inimigo. Ele salientou que a guerra entre OTAN e Rússia pode começar porque os russos costumam avaliar os riscos de curto prazo de Washington em redirecionar suas forças militares para suas fronteiras de forma muito precipitada, enquanto que os chineses podem errar nos cálculos de superioridade militar contra os Estados Unidos. Em outras palavras, o Mishita disse que os russos podem fazer um ataque militar contra a OTAN preventivamente, de forma a evitar que ela seja invadida pelos países ocidentais, e talvez a OTAN nem tenha esse interesse de invadir a Rússia, enquanto que a China pode achar que está muito mais forte que os Estados Unidos, vir invadir Taiwan e enfrentar os Estados Unidos na qual ela não conheça. Mas isso tudo depende do quanto os chineses, os russos e os americanos avaliam o avanço militar um do outro. E se pararmos para analisar o cenário atual, ambos estão avançando descontroladamente um contra os outros, e a chance da Terceira Guerra Mundial acontecer é muito mais real se comparada aos anos anteriores, podendo sim acontecer já nos próximos 5 anos. E aí, o que você acha? Vamos ter uma Terceira Guerra Mundial? É muita gente falando sobre isso, é muita gente alertando, não é a primeira vez inclusive que a gente faz um vídeo sobre isso. Deixe aí os seus comentários, porque nós ficamos por aqui. Um abraço a todos, obrigado por chegar até o final desse vídeo, e nós voltaremos em breve com mais informações generais.